Em 72 horas, tudo pode acontecer. A gente está terminando uma minissérie, a gente começou há 2 semanas atrás, justamente para terminar hoje, no domingo de Páscoa. E nessa série, a gente queria abordar sobre a forma com que os tempos chegam à nossa vida e mudam a nossa história, né? Mudam o nosso ambiente, o nosso humor. Então foi uma série de 3 capítulos. Primeiro, nós conversamos sobre que fizemos uma analogia com o tempo. Então o tempo pode fechar. Aí nesse dia nós falamos que às vezes está tudo indo bem, às vezes as coisas estão indo boas e de repente uma notícia, uma fala, alguma coisa, o tempo fecha. As coisas começam a sair do prumo. E nós verificamos, fizemos um teste aqui online, que muitas pessoas, quando o tempo começa a fechar, não percebem. Tem um tipo de pessoa que vai andando e não percebe que o tempo vai fechar. E aí é pego no meio do caminho, como se tomasse um caixote de uma onda na praia, que você está andando, vem uma onda e te arrebenta. Então é pego de surpresa e aí a vida vira uma bagunça. Há também pessoas que começam a perceber quando as nuvens começam a se formar e o tempo começa a fechar. E essas pessoas começam a ficar extremamente irritadas com o tempo fechado, porque aquelas pessoas estão vindo tirar a sua paz e tudo estava indo bem. Por que fechar o tempo? Por que implicar com coisa pequena? Por que implicar com coisa boba? E há pessoas que se preparam no tempo bom para enfrentar os tempos ruins. Criam ferramentas, criam repertório e conseguem lidar bem com tempos ruins. Então, nós falamos na primeira semana que o tempo pode fechar, na segunda semana nós falamos que o tempo pode, a tempestade pode chegar. E aí nós falamos sobre um momento difícil onde suas aspirações, seus sonhos, eles vão por água abaixo. E o que fazer nesses momentos? E hoje a gente vai falar sobre que o céu pode se abrir. Em 72 horas, o tempo pode fechar, a tempestade pode chegar, mas também o céu pode se abrir. E a gente está falando sobre a alternância de dias bons e dias ruins, porque no fim, no frigir dos ovos, tudo passa. Momentos bons passam, momentos ruins passam. E a gente está vendo nessas 72 horas da vida de Jesus que momentos ruins chegam, momentos ruins se agravam e momentos ruins passam, porque ele ressuscitou. O grande problema é como a gente lida com isso. Há momentos em que o cenário muda, o tempo fecha, e como que a gente responde? Então, na mensagem de hoje, eu queria não colocar a perspectiva de Jesus, o cara que venceu a morte, e que chorou, e que suou sangue no jardim, e que foi preso, açoitado, machucado, dilacerado, preso numa cruz, mas voltou. Não, eu não queria pegar essa perspectiva, eu queria pegar a perspectiva daquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus. Como é que eles lidaram com o tempo fechando, a tempestade chegando, e quando o tempo se abre. É nessa perspectiva que a gente está. E no ponto da história que a gente está contando essas últimas horas da vida de Jesus. E a gente começou falando sobre quando Jesus estava num jantar, lá numa cidade chamada Betânia, onde ele estava com uma mulher, ele estava sentado, comendo com as pessoas, e de repente uma mulher chega com um vaso de alabastro, de pedra, quebra esse vaso e derrama perfume sobre ele e tal, e dá uma confusão ali, porque os hipócritas acharam que aquele perfume era muito caro para desperdiçar com Jesus. E aí Jesus começa a ensinar algumas coisas para eles. Logo em seguida, vem a Páscoa. E então eles vão, se reúnem para celebrar a libertação do povo de Israel do Egito. Jesus dá um novo significado para aquilo ali. Ele, no meio da refeição, ele pega o pão, ele fala, tomam, come esse pão, porque esse pão simboliza o meu corpo, que vai ser dilacerado por vocês. E ele pega o cálice e dá aos seus amigos e fala, bebam, porque esse é o meu sangue. E vai ser derramado na cruz por vocês. E nisso o tempo fechou de uma tal maneira para eles, porque eles tinham uma perspectiva de que Jesus viria e seria aquele governante, aquele libertador, porque o povo vivia em opressão. O povo vivia sendo escravo, a escravidão do Império Romano. Então eles tinham uma perspectiva muito positiva de que ali chegou o dia da libertação. E Jesus começa a falar de morte, o bicho pega. E ali então ele reúne os amigos no final daquele jantar e fala, vamos para um jardim do Getsemane, vamos orar porque eu estou com angústia que me gera morte. E ele vai orar no Getsemane, ele está sozinho ali, orando, suando sangue. E quando ele olha, os seus amigos estão dormindo, não conseguem estar ali com ele, dando aquela força, ele sente um abandono terrível. E depois de tentar muito, de passar essa situação de angústia, um dos seus amigos, seu discípulo, Judas, vem com os soldados romanos, dá um beijo nele, identificando que ele era Jesus, o trai.
E Jesus é preso, é julgado à noite, com acusações infundadas. Na manhã seguinte, ele é levado para o governante da época, que é o Pilatos. Batem nele, dão chicotada nele, zoam com a cara dele. E ele é levado de Pilatos, depois é levado para Herodes, depois volta para Pilatos, até que Pilatos lava as mãos e fala: eu não vejo problema, não vejo acusação neste homem. E Jesus quieto, sem falar palavras, sem se defender. E então a multidão que o recebeu dias atrás, ele montado num burrinho, o pessoal gritando: Hosana, aquele que vem, celebrando a vinda do rei dos judeus, agora gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então Jesus é levado para o Monte da Caveira, o Gólgota, é crucificado entre dois ladrões, entre dois bandidos. E depois de horas agonizando naquela cruz, ele falece. Ele simplesmente morre. Seus seguidores, homens piedosos, pediram a Pilatos o corpo dele para poder enterrar de uma forma digna, então eles cedem. E aí Jesus é colocado num túmulo de um homem chamado José de Arimateia. Ele tinha comprado aquela propriedade, aquele túmulo. Jesus é colocado lá. Mas como já era tarde, já ia virar da sexta para o sábado, e naquela cultura eles não trabalhavam, não podiam fazer esse tipo de serviço no sábado, que era cuidar do corpo, era limpá-lo, passar óleo, embalsamá-lo, prepará-lo para a morte, fazer a última homenagem. Todo mundo vai embora, deixa o corpo lá, fecham com uma pedra para voltar no domingo pela manhã. E no domingo pela manhã, depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas compram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. E no domingo, bem cedinho, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E no caminho perguntavam umas às outras: quem será que vai remover a pedra que fecha o túmulo? Como é que a gente vai entrar? Como é que a gente vai fazer? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. E elas ficaram muito assustadas. Mas o moço disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Eu quero ir caminhar devagarinho com esse texto para poder explicar algumas coisas para você interessantes. E se tiver alguma questão nesse texto que você passou despercebido, você não entendeu, passou por mim despercebido, coloca no comentário que eu vou ter o maior prazer de parar e te responder se eu souber. Mas duas coisas me chamam muito a atenção nesse primeiro texto. A primeira coisa é a pergunta que essas mulheres fazem ao caminho do túmulo. Elas dizem: quem vai tirar para nós a pedra que fecha o túmulo? Eu percebo que essas discípulas estão no meio de uma dificuldade, de uma tempestade, porque o seu Salvador, o Mestre, o seu professor, que elas viram fazer grandes coisas, estava morto. E agora elas queriam prestar a última homenagem. Mas seu futuro, tudo aquilo que elas vislumbraram, já era. No meio da tempestade, as dificuldades são muitas. Mas elas não deixaram de querer fazer sua última homenagem. E ao chegar para fazer sua última homenagem, elas são surpreendidas por essa notícia. O que me chama a atenção? Me chama a atenção que elas não travaram. Elas não travaram. Muitas pessoas, no meio da tempestade, quando se veem sem esperança, travam, não conseguem fazer nada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso detalhadamente mais para o final, sobre esse travar. Mas perceba, elas continuaram, mesmo sabendo que tinha uma grande impossibilidade à sua frente. Elas continuaram porque o desejo de homenagear o seu mestre, o seu professor, era maior do que a dificuldade imposta. Porque talvez a gente fique lá sentado, a gente fica esperando, uma hora alguém vai remover aquela pedra. Porque nós não temos a condição, então nós somos dependentes de alguma circunstância. Mas mesmo sendo dependente de alguém, mesmo sendo dependente de algumas circunstâncias, elas não travaram. E a segunda coisa que me chama muita atenção nesse texto
é que no final desse texto ele diz: ele vai adiante de vocês para Galiléia, lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. As promessas feitas se cumprem. E algumas vezes nós ouvimos comunicados de Deus, nós ouvimos comunicações de Deus sobre a sua segurança, sobre a sua bondade, sobre a sua fidelidade, o seu amor, dizendo: eu estarei contigo, eu te protegerei, eu cuidarei, eu te mostrarei o caminho. Mas no fundo, no meio da tempestade, nós não conseguimos crer de verdade que isso seja de fato verdade. A tempestade, ela nubla os nossos sentidos, ela mina a nossa confiança, se a nossa confiança não estiver bem fundamentada. Coisas que Jesus falou para eles num tempo bom, num tempo limpo, num momento agradável, na hora da tempestade, que era para ser lembrado aquilo, elas não conseguem processar. Por isso que Salomão, quando escreve... acho que não é Salomão, mas a Bíblia no Primeiro Testamento escreve: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque a gente precisa trazer na memória aquilo que nos leva para frente, não aquilo que nos trava. Isso é muito importante. Muitas vezes, no meio da tempestade, nós não conseguimos crer naquilo que de fato deveria ser o nosso sustento, aquilo que nos sustentaria. E sabe o que elas fazem? Depois de ouvir essa notícia maravilhosa: olha, ele não está morto, ele ressuscitou, avisa a Pedro e aos outros que ele vai encontrar vocês lá na Galiléia. A Fabi falou que foi Jeremias que falou, beleza, é porque eu vou citar Salomão na frente e aí acabei confundindo. Então foi Jeremias que disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Elas ouviram essa notícia, elas ouviram isso e falou: ó, lembra que ele falou para vocês e tal? Ok, ele vai encontrar com vocês. Sabe o que elas fazem? Versículo 8. E fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Estavam com muito medo. O medo impediu elas de acreditarem, de contarem, de falar. Não é fácil. Mas o texto, essa narrativa, ela continua dizendo pra gente no versículo 12, porque Jesus ele é muito criativo. Então ele aparece ali e depois ele aparece em outro cenário. Versículo 12 diz: depois disso Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. E eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E estes não acreditaram no que os 2 disseram. Não acreditaram no que os 2 disseram. Parece que quanto mais próximos eles eram de Jesus, mais difícil era acreditar que Jesus estava vivo. Porque os discípulos, os outros que estavam a caminho, que no Evangelho de Lucas você percebe que eles estão caminhando no caminho de uma cidade chamada Emaús, e eles não eram os discípulos de primeira classe, aqueles que têm um nome citado, aqueles que são nenhum dos 12. Eles eram daquele grupo dos 120, que Jesus tinha um grupo dos 12 e tinha um grupo próximo de 120 pessoas também, mas ele era íntimo desses 12. Esses discípulos aqui, eles viram, voltaram contando com alegria: olha, ele está vivo, a gente viu. E os caras dos 12 não acreditaram. Não acreditaram nele. Aí Jesus encheu a paciência, encheu o saco. Versículo 14. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Aos bambambam, aos caras que eram as referências. Jesus aparece aos 11. Enquanto eles estavam à mesa, comendo, ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ele ressuscitado. Cara, isso para mim é demais. Por quê? Porque quando eu vou olhar mais a fundo na palavra original, essa repreender, se eu fosse trocar por uma gíria hoje, Jesus deu um esculacho neles. Há algumas versões da Bíblia mais antiga que falam assim: Jesus jogou na cara deles a incredulidade. Jesus estava muito pé da vida com esses caras. Jesus estava ali no grau com eles, apareceu e falou assim: vocês estão de sacanagem?
O que está acontecendo com vocês? A gente passou 3 anos juntos e agora vocês vão dar para trás, agora vocês não vão acreditar. Eu falei com vocês que isso ia acontecer. Eu disse para vocês que isso iria acontecer. E ele fala, ele não só repreende por eles não terem fé, mas também por teimarem em não acreditar. E a teimosia, lá no original, significa dureza de coração. E você talvez já tenha ouvido essa expressão, dureza de coração. Aparece nos evangelhos, nos escritos, por exemplo, de Mateus, quando eles são questionados sobre o divórcio, e aí Jesus fala que assim, Moisés permitiu que vocês dessem carta de divórcio para suas esposas por causa da dureza dos seus corações. O que é a dureza dos corações? É a incapacidade de mudar de ideia. É a incapacidade de mudar de direção, é a inflexibilidade, é a dureza de coração. Vocês estão com o coração duro e a dureza do seu coração, ancorados nessa realidade, faz vocês confundirem teimosia com perseverança. Muitas vezes nós na nossa vida, e talvez você aí que está me vendo e me ouvindo, você talvez já tenha confundido algum dia teimosia com perseverança. A teimosia é uma obstinação excessiva. É isso que eles estavam fazendo. Não, ele não está vivo. Não, ele não está vivo. Não, não pode. As informações chegam. Primeiro chega por uma mulher. Tudo bem, na época o testemunho da mulher não servia como prova de nada. A mulher não podia dar testemunho porque ela não tinha credibilidade. Beleza, foi pela mulher. Mas agora foi 2 discípulos que eles caminharam juntos. Veio notícia por outras pessoas e eles continuavam não crendo, não acreditando. É teimosia. E muitas vezes nós também nos encontramos assim. Talvez você está me vendo, já se encontrou assim. Agora, perseverança é diferente. Perseverança significa constância. E a constância não precisa ser somente numa direção. Você só precisa ser constante. Mudou de direção? Continua constante. Mudou de direção? Continua constante. Mas sempre constante. É uma perguntinha para você aqui, para a gente fechar essa questão. O que há de comum nesses 3 textos? O que há de comum nesses textos? Primeiro a mulher, depois os 2 discípulos contam para os discípulos, para todos eles, depois ele aparece para os caras. O que há de comum? Eles não conseguiam virar a chave. Eles não conseguiam virar a chave. Eles não conseguiam virar a chave da tempestade para o tempo bom. Eles não conseguiam entender que a coisa mudou, o cenário mudou. Parece que elas não estão conseguindo distinguir quando a tempestade passa. A vida é uma alternância de tempos e se você está vivendo um tempo ruim hoje, eu quero dizer para você, vai passar. E se você está vivendo um tempo muito bom, está surfando nas alturas, deixa eu te dizer uma coisa, vai passar, porque a vida é uma alternância de tempos. E cada tempo demanda uma postura. Eles estavam com a mesma postura perseverante e teimosa que eles tinham quando Jesus estava do lado deles e todo mundo contestava a autenticidade, a autoridade, a vida de Jesus, eles permaneceram com essa constância, essa teimosia pós-morte de Jesus e se tornaram inflexíveis para perceber que o cenário mudou. Muitas vezes eu e você somos inflexíveis e não conseguimos perceber que o cenário à nossa volta muda. E cada tempo demanda uma postura. Hoje eu estava caminhando com meu parceiro de caminhada, que a gente sai às 6h20 da manhã. Às 6 horas da manhã a gente sai, se encontra às 6h20, a gente vai caminhar. Hoje nós caminhamos 12 quilômetros mais ou menos. E a gente estava conversando sobre essa necessidade de pais de filhos pequenos, quando tornam adolescentes, se reinventarem como pais para se tornarem pais de filhos adolescentes. E quando os adolescentes se tornam jovens, os pais têm que se reinventar para ser pais de filhos jovens. Não adianta você tentar ser pai ou mãe de filhos, de crianças com seus filhos sendo adolescentes. Não funciona. A mesma regra, a mesma estratégia, o mesmo bate-papo, as mesmas conversas. Não funcionam mais. E a gente tem dificuldade de entender que o tempo mudou, que não é mais o bebê.
A gente tem dificuldade de perceber que hoje você em casa não é mais aquele que você era. Hoje você tem uma postura, uma representação social diferente e demanda uma postura diferente de você. E quando a gente não consegue fazer essas mudanças, nós ficamos presos no tempo, infantilizados muitas vezes, adultescentes, porque a gente não consegue fazer, não consegue mudar, não consegue acompanhar as mudanças do tempo. A gente não consegue virar a chave. Cada tempo demanda uma postura. E Salomão foi muito claro ao dizer isso em Eclesiastes capítulo 3, naquele texto que talvez você já tenha ouvido ele nos casamentos, ouvido ele numa vez que você foi na igreja, ouvido ele num funeral, aquele texto que fala: há tempo para todas as coisas. Conhece ele? Não conhece? Deixa eu ler para você então, se caso você não conhecer. Eclesiastes capítulo 3, Salomão diz assim: nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. Há hora de nascer, hora de morrer, hora de plantar e hora de colher, hora de matar e hora de curar, hora de destruir e hora de construir, hora de chorar e hora de rir, hora de lamentar e hora de se alegrar, hora de fazer amor e hora de se abster, hora de abraçar e hora de se afastar, hora de ganhar e hora de contar pedras, hora de segurar e hora de largar, hora de arrancar e hora de consertar, hora de calar e hora de falar, hora de amar e hora de odiar, a hora de iniciar a guerra e hora de fazer paz. Salomão está dizendo aqui, e muitas vezes as pessoas interpretam esse texto errado, Salomão não está dizendo que isso aqui é uma determinação. Mas Salomão está dizendo que ao observar os balanços da vida, como um homem experiente que ele foi, e que errou muito, que bateu muito com a cabeça, ele está dizendo que ele percebe que a vida humana ocorre uma sucessão de tempos. Uma sucessão de tempos sobrevém sobre o ser humano. Ele não está determinando que aquele tempo é para aquilo, senão Deus seria mal, porque Deus estaria dizendo que há tempo que você pode matar, há tempo para você matar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, constatando que esses tempos sobrevêm na vida, porque em um momento você vê pessoas há tempo de malhar, tá todo animado, indo malhar, fazendo a reeducação alimentar, e aí você vê a pessoa depois de um ano, você vê a pessoa mais gorda, sedentária, e agora não quer malhar mais, porque houve o tempo de malhar e agora está sob um tempo de preguiça. Às vezes você vê um casal que no altar jurou amor e disse que ia ficar junto até a morte, até que a morte os separe. Tempo de amar, eles estavam acreditando naquilo. Mas aí vem as dificuldades financeiras, filhos ou dificuldade de engravidar, problemas. E então esse casal entende que aquele momento ali eles querem cada um ir para o seu lado porque eles não aguentam mais. E ali então é tempo de largar. Mas não é uma determinação que isso aconteça, percebe? Mas é que isso acontece na vida e se a gente enfrenta, a gente supera esse tempo. Então Salomão está dizendo que isso é uma constatação, isso acontece na nossa vida e a gente passa por essas situações. A grande pergunta que a gente tem que fazer, a grande sacada que a gente tem que ter é como que a gente consegue se estabilizar nesse universo que vive balançando. Como é que eu consigo viver nesse universo que vive balançando? Que há tempo de chorar, que uma hora eu tô chorando, uma hora você tá rindo. Nesse tempo aí de pandemia, muitas vezes você recebeu mensagem que numa hora você era para chorar e na outra hora era uma outra mensagem que era para você sorrir e se alegrar. Como que a gente se livra? Como que a gente vive? Como a gente se estabiliza nesse tempo de aleatoriedade, de balanço, de acaso? Como é que a gente faz isso? Eu quero te dar, então, 3 dicas para viver melhor e com leveza nesse domingo de Páscoa. Eu quero te dar 3 dicas para você poder conseguir entender, virar a chave e viver melhor e com leveza. Você está pronto? Vamos lá? 3 dicas, é bem simples, é bem tranquilo. A primeira dica que eu quero dar para você é: entenda o tempo que você está vivendo. Entenda o tempo que você está vivendo. Você tem que aprender a discernir que tempo é esse que você está vivendo. Qual é o seu momento? Você está em que momento? Um momento de dor, um momento de alegria?
Você precisa entender onde você está, da onde vem a sua dor, da onde vem a sua alegria, da onde vem o seu choro. Qual é o tempo que você está vivendo? Que momento é esse da sua vida? O que está acontecendo ao seu redor? Quando a gente passa despercebido, quando a gente passa isso batido pela gente, a gente é como o Tiago fala, como aquela pessoa que olha no espelho e depois já esquece da feição que viu. Os salmistas dizem, tem uma palavra muito sábia do salmista que ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Contar os dias é perceber os tempos. Muitas vezes nós ligamos o piloto automático e vamos. Ligamos o piloto automático e vamos. Nós não percebemos e aí nós tomamos decisões na empolgação, tomamos decisões erradas, tomamos decisões por pena, decisões que não eram para ter tido por pena e sim por amor. Nós confundimos o tempo e nós nos damos muito mal. Primeira coisa, querido e querida, entenda o tempo em que você está vivendo. Você consegue discernir, você consegue descrever, você conseguiria colocar uma frase hoje: qual é o tempo em que você está vivendo? Você conseguiria resumir isso? Não precisa colocar no comentário, mas eu aconselho você a escrever isso, marcado nessa Páscoa. Qual é o seu tempo? Que tempo você tem vivido? Condense isso numa frase, reflita sobre isso. E viva de acordo com o seu tempo. Viva de acordo com o seu tempo. Isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Não há problemas, por exemplo, se você está num tempo de querer ficar no quarto e chorar. Tudo bem. O problema é se você começa a ficar muito no quarto, só chorando. Aí você tem que ligar o alerta. O problema não é se você está festejando. O problema é se você todo final de semana tem que arrumar um motivo para festejar, senão sua vida é vazia. O problema é se você está sempre querendo arrumar algum movimento para sua vida, porque se parar, você vai conseguir entrar em contato com o seu eu interior e você não vai gostar nada do que você vai ver. Tem um exercício na nossa tradição da espiritualidade que é assim: você para um tempo e imaginando um lago tranquilo, como se a sua vida fosse um lago tranquilo. Você para um tempo, fica quietinho, respirando, atento. De repente um pensamento vai emergir. Uma raiva de alguém, algum problema. E aí você investiga. Por que isso veio à tona? É como se fosse você numa superfície de um lago, de repente sobe uma bolha. Puf! Vem aquele negócio. Por que veio? O que é aquilo? A gente tem que gastar tempo no autoconhecimento. Então entenda o tempo que você está vivendo. Segunda dica que eu vou te dar hoje. Mantenha-se no fluxo. Mantenha-se no fluxo. Se a vida é um fluxo constante de troca de tempo, é saudável que você não perca a capacidade de chorar e de sorrir nos momentos que cabem. A vida não é só festa e a vida não é só choro. Não trave. Não trave. Muitas pessoas travam, ficam rígidas. Ou porque foram muito machucadas, ficam rígidas naquele sistema, aprendem a se defender. Não travem. O problema é se você, no momento de chorar, você estiver sorrindo e no momento de você sorrir, você está chorando. Isso é ruim. Você tem que discernir o seu tempo, mantenha o fluxo. Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Chore no momento que você tem que chorar, no momento em que a coisa pegou, no momento que você perdeu alguém, no momento em que você tem que viver o luto, no momento em que você tem que viver a perda, no momento em que você está mal. E se alegra no momento em que você ganhou, no momento que você conquistou, no momento em que você venceu, no momento que você está admirando uma coisa bela, no momento em que você tem motivos corriqueiros ou enormes para celebrar. Se alegre. Não pode ser 8 nem 80, nem uma coisa demais, nem outra demais. Você tem que andar, mantenha o fluxo, mantenha o balanço. Não trave. Se você travar,
Se você for se proteger com medo no tempo bom, com medo do tempo ruim, o tempo ruim vai chegar, vai fazer uma bagunça na tua vida. E se você se travar no tempo ruim, como esses discípulos estavam travados no tempo ruim, o tempo bom vai chegar e você não vai perceber. Muitas vezes nós travamos quando ficamos com muito medo da mudança. Ou quando colocamos a nossa identidade em algo temporal que pode ser atingido. Isso são duas coisas muito importantes. Muitas pessoas têm medo da mudança. Medo de mudar quem você é, medo de mudar a situação. Eu tenho uma série que a gente gosta muito aqui em casa, que eu assisto com a minha esposa, chama The Good Doctor. É a história de um médico que é autista, é um cirurgião, e a série desenvolve entre várias narrativas, a narrativa principal dele, de como ele enfrenta os problemas e ele enfrenta as adversidades. E no último episódio que a gente estava assistindo, não vou dar spoiler aqui, mas aconteceu algo muito significativo na vida dele, e ele começou a se questionar se ele conseguiria ter empatia, porque ele não tem empatia com as pessoas, ele não consegue sentir o que as pessoas sentem, e ele questionou se ele conseguiria se adequar a esse novo tempo, ele se questionou se ele conseguiria mudar para encarar essa nova realidade. E ele sentou com uma amiga, e a amiga dela falou: "Você lembra quando nós nos conhecemos? Ali, naquele espaço, naquela porta? Se você hoje fosse aquela pessoa, você não estaria aqui trabalhando junto comigo. Você mudou. Você não percebe, mas você mudou." A mudança é boa, ela dói, mas é boa. Ela vem às vezes com dor, mas é boa. E muitas vezes a gente precisa de alguém que nos aponte e fala assim: "Não, você mudou." Porque o que mais tem na nossa vida é pessoas que tiram uma foto nossa antiga, olham sempre para aquela foto e falam: "Você é assim, você é assado, você não muda, você é sempre assim. Você faz 30 vezes a coisa diferente. Uma vez que você faz a coisa antiga, o miserável ou a miserável está ali disposta a levantar a plaquinha e falar: "Eu te disse, eu já sabia, você de novo." Não? É um saco isso. Então a mudança ela é dolorosa, a mudança às vezes não é reconhecida, mas pessoas que te percebem, pessoas que são companheiros de jornada, essas pessoas são boas para nos ajudar a mostrar que a mudança é positiva e que a gente tem mudado. Eu, nas minhas mentorias, que eu tenho com os membros da comunidade, acompanhamento pessoal que eu faço, como eu tenho visto mudança. A gente vê retrocessos, mas a gente vê muita mudança. E às vezes a pessoa não percebe que mudou e eu tenho que pontuar. Lembra que você era assim, que você fazia assim, suas reclamações eram essa? Hoje você não faz mais isso, você não reclama mais assim. Olha como é que você está enxergando a situação. As pessoas mudam, mudança, mas a gente fica com medo de mudar. Porque a gente se ancorou nessa realidade. E a outra coisa é que quando a gente coloca a nossa identidade em algo temporal que pode ser atingido, isso trava a gente. Por exemplo, quando a gente coloca a nossa identidade, eu sou realizado, feliz, me sinto alguém com dinheiro. Ou com conquistas de coisas ou de pessoas. Eu sou realizado na minha profissão. Enquanto eu tenho minha profissão, a profissão tem uma parte integrante do meu eu, faz de mim ser quem eu sou. E às vezes, quando essas áreas são atingidas, nós travamos. Por exemplo, se a minha identidade está no dinheiro, basta uma crise. E meu dinheiro vai embora. Quem eu sou? Se meu dinheiro está em conquistas, basta eu perder meu poder aquisitivo, basta eu não ser mais encantador para com as pessoas, não conseguir mais conquistar as pessoas, onde está a minha identidade? Se minha identidade está na minha profissão, eu me apresento, a pessoa pergunta quem você é, a pessoa já fala a profissão. Já viu dessa? Quem que você é? A pessoa fala: "Sou engenheiro, sou médico." Não estou perguntando o que você faz, estou perguntando quem você é. Percebe? As pessoas colocam muita identidade na profissão. E aí você erra, você comete um erro grosseiro. A sua reputação vai lá para baixo. Como é que você faz? Quem é você? A gente trava. A gente trava quando coloca a nossa identidade em algo que é muito frívolo. Deixa eu te contar uma historinha. Eu estava ouvindo um podcast essa semana de um pessoal, e foi um jornalista esportivo lá, nesse podcast. E ele estava contando a história dele. Eu fui lá por causa de uma polêmica que ele ia falar no meio da entrevista, só que eu não sabia onde que era, senão eu tinha adiantado. E aí eu comecei a ouvir do começo. Beleza, e ele contando a história dele.
que ele trabalhava numa empresa petroquímica, ganhava muito bem, mas ele tinha um sonho de ser jornalista, desistiu, foi fazer faculdade, ganhou um estágio na Esporte Interativo, começou a trabalhar lá, cresceu e tal, aí foi demitido, e aí ele foi chegando no auge, foi trabalhar em outras emissoras, e pá, até que ele chegou no auge da vida dele. No auge era trabalhar no jornal O Globo. Ele diz no podcast assim, você lembra daquele filme Spotlight? Não sei se você já viu, fica a dica aí. Spotlight, um filme sobre a imprensa de Boston denunciando um grande abuso de padres católicos com crianças americanas, que estourou no mundo inteiro, estourou no Brasil, um filme maravilhoso. Ele fala, sabe aquela redação do Spotlight, aquilo que é aquilo no filme? Era eu no jornal o Globo, era assim. Eu não ganhava muito, mas eu cheguei no auge. Era o jornal O Globo, tá entendendo? Ali eu cheguei no topo. E aí aconteceu um desastre. Segundo ele deu acesso da rede social dele para uma pessoa, no Twitter, e soltou um Twitter com o nome dele, xingando uma outra jornalista, ofendendo a outra jornalista do Grupo Globo também. E aí o mundo veio abaixo, ele foi demitido. E aí quando ele é demitido, ele perdeu o prestígio, ele perdeu a identidade, que a identidade dele estava ali, em chegar no Grupo Globo, em ser aquele cara. Ele disse que ele ficou 6 meses em depressão, quase não comia, enfurnado dentro de um apartamento de uma amiga que cuidou dele. 6 meses da vida dele jogado fora, porque colocou a identidade dele em algo que pode ser facilmente atingido. Ele não entendeu o fluxo das coisas. E principalmente ele não sabia talvez dessa terceira dica que eu quero te dar aqui. Aprenda que há tempo de términos e novos começos. Há tempo de términos e novos começos. Fins e novos começos são uma realidade da nossa vida. Tudo termina e tudo recomeça. Tudo começa. Mas não é só uma realidade, é uma necessidade de que as coisas terminem e as coisas recomecem. Nós falhamos em não observar que algumas coisas acabam para que outras possam recomeçar. E muitas vezes nós confundimos o término de uma coisa com fracasso, o término da sua estada numa empresa com o seu fracasso, o término de um relacionamento com fracasso. Nós confundimos término com fracasso e término não é igual a fracasso. Porque talvez muitos de nós, na nossa própria casa, na nossa própria infância, não aprendemos a aceitar términos como parte da vida. Não aprendemos a aceitar términos como parte integrante da vida. Quando eu aceito términos, quando eu aceito que as coisas têm um fim, para receber um novo começo, quando eu percebo isso, que aceitar términos para receber um novo começo é uma tarefa fundamental, eu percebo que isso é uma tarefa também espiritual. É uma tarefa que está intrínseca. Aceitar términos para receber novos começos é uma tarefa mais fundamental da vida. O Peter Scazzero tem uma frase que ele diz assim: nem todo problema pode ou deve ser resolvido ou superado. Algumas coisas só precisam ser admitidas para morrer. Sacou? Muitas vezes a gente quer resolver coisas. E o Peter está dizendo: nem todo problema pode ou deve ser resolvido ou superado. Algumas coisas só precisam ser admitidas para morrer. Mas nós preferimos nos manter no controle e operar sobre os padrões que a gente já conhece, mesmo quando esses padrões deixam de nos servir, deixam de ser úteis, deixam de ser oportunos, deixam de funcionar. Do fundo, no fundo, a gente pode reconhecer aqui, intelectualmente, que Deus pode produzir novos começos e preciosos dons a partir da nossa perda. Mas isso não alivia a dor da perda e nos impede de tentar evitá-la. No fundo, a gente não acredita que uma perda pode trazer algo bom para nós. Nós precisamos conservar a esperança que em 72 horas o tempo pode se abrir.
Uma perda pode acontecer e uma porta nova pode se abrir. As coisas podem mudar. Porque, perceba, a morte de Jesus e a sua ressurreição não são apenas a mensagem central do cristianismo, mas também um padrão necessário da nossa vida. O fracasso em identificar e se preparar para os fins e a perda decorrente desses fins é talvez o maior obstáculo que impede tantos de nós de nos movermos em direção a algo novo. A algo extraordinariamente novo e melhor do que a gente tinha antes. Nós falhamos em identificar e nos preparar para os fins e para a perda decorrente disso. Mas quando Jesus volta à vida, quando ele ressuscita, a ressurreição de Jesus abriu o tempo se abriu. Eles não perceberam, mas o tempo se abriu sobre a vida deles. Mas também Jesus inaugurou um novo tempo, porque a perda e o final da vida dele deu origem a uma nova realidade que foi omitida dos seres humanos no início da criação por conta de uma escolha de não aceitar que o tempo bom que nossos primeiros pais, Adão e Eva, viviam poderia fechar sobre eles. Caso eles decidissem se desconectar de Deus. Eles não acreditaram que aquele paraíso podia acabar, que aquela vida com Deus podia terminar. Eles entenderam que pela proposta daquela serpente que disse para eles, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, sua vida vai ser muito melhor. Mas Deus disse, se você comer, você se desconectará de mim e a sua vida vai ser um caos. A partir daí, a nossa vida passou, a vida de todo ser humano que nasceu como descendente de Adão e Eva, passou a ser uma sucessão de acontecimentos, tempos bons e ruins. O tempo fecha, a tempestade chega, o céu se abre e pronto. Só uma coisa não haveria solução: a morte. A morte, ela era a tempestade que nunca iria embora da vida do ser humano, a partir do momento que o ser humano se desconecta de Deus. Para vencer isso, o plano do Deus amoroso, redentor, entra em ação. Jesus rasga o céu, rasga a tempestade sobre a vida do homem, rasga a tempestade da desconexão e vem viver entre nós para ser o nosso sol, para ser o tempo aberto, a estrela que nos guiaria. Não teoricamente, não em conceitos. Jesus experimentou na carne essa emoção. Ele experimentou a limitação, ele experimentou a privação, ele experimentou a dor, experimentou o sofrimento e ao final de uma vida digna de receber a vida, ele recebe a morte. Ele usa a sua vida digna para morrer em substituição por todos os seres humanos desconectados da face da terra, por todos os seres humanos que viviam sob a influência da morte, sob a influência da tempestade, que não cessaria sobre a vida do ser humano. Jesus vem e dá a sua vida para dissipar essa tempestade. Isso a gente chama de reconexão. Ele usa a sua vida para receber a ira de Deus sobre todo o pecado da humanidade. Por isso Jesus sua sangue no Getsemane. Por isso ele fica tão aflito. Não por causa do medo da dor, mas porque ele experimentou todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro, sobre si. E bebeu o cálice da ira de Deus sobre ele. E Deus sobre ele lançou toda a sua ira, que deveria ser imposta sobre toda a humanidade. Deus lança sobre ele. E aí então a justiça é feita. E quando a justiça é feita, o céu se abre. Jesus morre, mas ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele inaugura esse novo tempo. Todas aquelas pessoas que antes experimentavam as dimensões da morte, nos seus relacionamentos, frustrados. No seu reconhecimento no trabalho, frustrado. Todas as suas tentativas de ser feliz, frustrado. A morte beliscava várias áreas da vida de todas as pessoas. A morte reinava sem controle. Mas Jesus, quando morre e não é retido pela morte, ele vence a morte. E ele volta. Ele diz, todo aquele que receber a minha morte como sendo sua, tem direito agora a esse novo tempo. Eu vou passar a viver nele. E uma nova vida se abre sobre ele. Percebe? Isso é reconexão. Jesus nos reconecta com Deus. E aí então, de mortos espiritualmente, passamos a ser vivos espiritualmente. E não só isso, não só deixamos de ser subservientes da morte nessa vida, mas ele nos prometeu que quando a gente fechar os olhos para essa realidade, quando a gente morrer,
Nós teremos o mesmo destino dele, nós iremos ressuscitar, não aqui, mas ressuscitaremos no que ele chama de eternidade, na vida eterna. Querido, Deus tem soluções para o tempo se abrir em nossas vidas. Deus tem soluções. Deus tem soluções para os seus problemas temporais, seus problemas pequenos, seus problemas grandes. Mas o que Ele gostaria mesmo de ser é a solução para o seu problema atemporal. Ele gostaria de ter você de volta em casa. Ele gostaria de receber você de volta em casa. Por isso a Páscoa é um chamado, é um convite a você não viver sobre a influência da morte e a você ter a segurança de que se você morrer, você não vai ficar morto. Você não vai ficar morto, você vai viver. É a esperança renovada. É uma nova vida. Eu não vou ter tempo aqui de te explicar todas as consequências disso, mas a minha função aqui é deixar esse convite para você. Talvez essa Páscoa, talvez seja o momento da sua ressurreição, de você dar uma chance para o seu coração e seu coração mudar. Talvez seja a hora de você sair do túmulo e ressuscitar com Jesus, de você ter a esperança de que sua vida pode ser boa, de você ter a esperança de que sua vida pode ser melhor, de que você pode ter a esperança de que sua vida pode ser uma vida de verdade plena e que você não precisa viver de migalhas, que você não precisa viver do resto. Mas eu não sei como é que está o seu coração aí. Mas eu quero orar por você. Se você quiser, eu quero orar com você agora. E a minha primeira oração que eu queria fazer com você é sobre essas 3 dicas que eu coloquei aqui hoje. Talvez você esteja como aqueles discípulos que não conseguem virar a chave. Então meu desejo para você é que você entenda o tempo que você está vivendo, que você se mantenha no fluxo e que você aprenda que há tempos de términos e novos começos. Se você tem dificuldade quanto a isso, eu quero orar com você agora. Feche seus olhinhos e vamos orar juntos. Deus querido, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que ajude os meus irmãos e as minhas irmãs que estão orando agora comigo. Ajude eles a viverem términos e novos começos. Ajude eles a viverem no fluxo, no balanço. A chorar quando precisa chorar. A se alegrar quando precisa se alegrar. Não travarem. E que entendam o tempo que estão vivendo. Deus, em nome de Jesus, visita agora esse meu irmão, essa minha irmã. Toca no coração. Traz ele para essa realidade. Se há uma tempestade, se há alguém no tempo fechado, eu te peço, Deus, faça o tempo se abrir. Faça o tempo se abrir. Rasga a tempestade, rasga as nuvens, abra os céus sobre a vida desse meu irmão, sobre a vida dessa minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Agora, querido, se você é uma pessoa que hoje você entendeu que você precisa dar uma guinada na tua vida e que de alguma forma, talvez não cognitiva, você entendeu, o seu coração queimou, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou dentro de você e você precisa conhecer mais esse Jesus, você precisa conhecer mais essa nova vida, você está impelido a isso de alguma forma. Talvez seja o momento de você chamar Jesus para viver dentro de você, para se render a Ele como Ele sendo o seu Senhor e o seu Salvador. E se você gostaria de fazer isso, você repete as minhas orações, repete a minha oração agora nesse momento. Jesus querido, eu me rendo. Eu desisto de viver por mim mesmo. Eu não dou conta. Venha viver em mim. Seja o centro. Toma o controle. Eu me arrependo do tempo que vivi longe de você. Eu me arrependo do tempo em que vivi desconectado. Agora eu quero ser reconectado. Que teu Espírito venha viver em mim. Me ajude nessa trajetória. Em nome de Cristo eu oro. Amém.
Amém, querido. Olha, eu quero te dar um tempo para você processar. Às vezes minha oração não pegou você, não atendeu a sua necessidade. Eu quero dar um tempo agora para você refletir, enquanto a gente escuta uma canção e já já a gente volta. Aí eu vou ler os comentários e orar para a gente finalizar, tá bom? Vamos lá.